Descubra os 7 sinais emocionantes que provam seu poder de transformação e cura. Maria, uma mãe solteira de 32 anos, respirava amor e resiliência em cada canto de sua pequena loja de quitutes, o sabor da mamãe. Os aromas inconfundíveis de doce de leite e coxinhas quentinhas flutuavam no ar, atraindo moradores do subúrbio acolhedor de São Gonçalo. Mas ela não estava apenas em busca de dinheiro. Ela lutava para ensinar João, seu lindo garotinho de 5 anos, o valor da dignidade e do amor, mesmo em tempos difíceis. Maria sempre dizia que o verdadeiro sabor da vida estava nas relações construídas com carinho e empatia. Mas a vida às vezes machuca. As dificuldades econômicas apertavam o cerco e o olhar crítico de alguns vizinhos pesava como chumbo na alma de Maria. Ela via a frustração nos rostos deles, como se sua luta diária fosse um fardo que deveria ser escondido. Contudo, cada sorriso de João era um raio de sol que iluminava seus dias nublados, reacendendo sua esperança. Naquela noite fatídica, as nuvens negras despencaram suas lágrimas sobre a cidade. A chuva forte batia freneticamente nas janelas, enquanto a vida de Maria mudava para sempre. Um incêndio devastador estourou em sua loja, consumindo não apenas o seu sustento, mas também seus sonhos, cuidadosamente bordados em cada detalhe dos quitutes que fazia com amor. Maria, atônita e desolada, se viu à beira do desespero. O que ensinaria a João agora? Como lidar com essa dor imensa? Mas a tragédia rapidamente se tornaria o início de uma nova esperança. O bairro, que antes parecia indiferente aos desafios enfrentados por aquela mulher forte, se mobilizou. Vizinhos começaram a aparecer com donativos, abraços e sorrisos encorajadores, trazendo Maria de volta à luz. Sua avó, uma verdadeira guerreira, chegou com a sabedoria de quem já enfrentou tempestades. Meu bem, a vida é feita de altos e baixos. Siga em frente, porque a escuridão sempre dá lugar à luz. Durante as reuniões na igreja local, Maria encontrou um novo lar. As histórias de superação trocadas ressoavam como um concerto de dedos mágicos tocando o violão da esperança. Cada relato de dor e vitória a envolvia, transformando-se em uma rede de apoio que a aquecia no meio do caos. Ali, Maria percebeu que, mesmo sem a sua loja, possuía algo muito mais valioso: a força que vinha do amor e da comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com a ajuda do bairro, Maria começou a idealizar um novo projeto, algo que fosse mais do que uma simples loja. Ela sonhou em criar um espaço de acolhimento e esperança, onde todos pudessem sentir que pertenciam. O que antes era um lugar apenas para vender quitutes se transformaria em um símbolo de resiliência. Mas o caminho para a recuperação seria repleto de desafios, e a dúvida persistia. Conseguiria Maria restaurar não apenas o seu lar, mas também o brilho nos olhos do pequeno João? Quando um novo obstáculo surgiu, a força da comunidade seria testada mais uma vez. A verdadeira transformação estava apenas começando. E talvez, quando o mundo parecia desabar, era possível encontrar o verdadeiro significado de felicidade e união. Maria despertou naquela manhã com o sol filtrando pelas frestas da janela. O cheiro de café fresco invadia o ar, misturando-se com as lembranças de sua loja, agora apenas uma fotografia gravada na mente. A comunidade estava ajudando, mas o frio da incerteza ainda gelava seu coração. Afinal, as paredes que ergueriam seu novo sonho precisavam ser construídas sobre alicerces firmes. João, ao seu lado, brincava com um dos brinquedos que a avó lhe trouxera. Um sorriso travesso reluzia em seu rosto, fazendo Maria lembrar que, mesmo em meio ao caos, há beleza nas pequenas coisas.
Cuidadosamente, ela decidiu que não eram apenas os quitutes que desejava trazer de volta, queria um espaço onde o amor estivesse no centro de tudo. Com um coração pulsando forte, Maria reuniu a comunidade. Em um jardim próximo, cercado pela vegetação vibrante, fez um apelo. Pessoas tão queridas, precisamos nos unir e transformar esse espaço. Quero que este lugar seja um abrigo cheio de amor, onde todos se sintam em casa. As reações foram instantâneas, olhares encorajadores se cruzavam e palavras de apoio começaram a brotar. Vamos fazer um mutirão, sugeriu Dona Célia, uma vizinha que sempre tinha um doce na bolsa e o coração aberto. Podemos plantar uma horta e até fazer festas para arrecadar fundos, gritou Lucas, o jovem sonhador que adorava tocar violão. Enquanto novas ideias borbulhavam, Maria sentiu uma onda de emoção invadir seu ser. Ela nunca se sentira tão conectada, tão viva. Cada pessoa ali era uma peça fundamental na construção deste novo sonho. Juntas, iriam criar algo especial, e isso ia além de uma loja novamente. Seria um lugar de esperança. Como o tempo era curto, os habitantes logo se dividiram em tarefas. Alguns começaram a limpar o terreno, outros se reuniram para fazer cartazes e convidar mais pessoas para participar. Maria não conseguia conter as lágrimas de gratidão. Aquele templo de amor que estavam criando brotava a partir das cinzas de sua dor. Mas a realidade ainda trazia desafios inesperados. Diogo, o proprietário do antigo prédio onde estava localizado o Sabor da Mamãe, começou a insinuar que possuía outros planos para o espaço. Desculpe, Maria, mas eu preciso do lugar para outra coisa. Você precisa desocupar em 1 mês, ele disse secamente. Aquelas palavras cortaram como uma faca, ameaçando desmanchar todo o seu progresso. Maria sentiu o desespero tentando tomar conta de seu coração. Como poderiam todos trabalhar tão duro só para serem jogados novamente na incerteza? Num misto de raiva e impotência, ela se permitiu ficar em silêncio. Os olhares dos vizinhos também se tornaram pesados. Seria esse o momento em que tudo desmoronaria novamente? Mas logo o murmúrio da multidão começou a ressoar. As vozes de apoio, de determinação. Seus vizinhos não a deixariam sozinha. Vamos enfrentar isso juntos, sugeriu André, um dos homens mais experientes do bairro. É hora de mostrarmos a força da comunidade. Aquela frase ecoou em Maria como um chamado à ação, lascando uma curva de esperança em sua mente. Com essa faísca de determinação, Maria decidiu que não se deixaria abater. A ideia de abdicar do seu sonho não passaria pela sua cabeça. Com a comunidade ao seu lado, ela era mais poderosa do que qualquer obstáculo que pudesse surgir pela frente. Enquanto a multidão se mobilizava, uma nova ideia fervia em sua mente. O que mais poderiam fazer para manter o projeto vivo? O que se passaria em seu coração se ela pudesse unir ainda mais as forças e lutar por um lugar não apenas para quitutes, mas para acolhimento real e transformação? No fundo do seu ser, algo a dizia que havia um caminho a ser trilhado. O que ela não esperava era que uma proposta surpreendente chegaria logo. Seria essa a verdadeira prova de força da comunidade? A manhã seguinte amanheceu com um ar carregado de expectativa. Maria, mesmo com o peso da ameaça sobre seu projeto, sentia que a união da comunidade era uma força que poderia mudar tudo. Enquanto João brincava no quintal, ela anotava ideias de como poderiam criar um centro não apenas para vender quitutes, mas também para oferecer aulas de culinária, palestras sobre saúde e encontros de apoio emocional. Precisamos fazer algo grande, algo que mostre ao Diogo que a nossa força não pode ser ignorada. Ela disse a si mesma, enquanto seu coração pulsava com determinação. O dia estava claro e quente, mas algumas nuvens escuras no horizonte pareciam não querer se afastar. Maria se reuniu novamente com seus vizinhos da tarde. O parque estava cheio, as crianças correndo, os adultos sentados em círculo discutindo os próximos passos. Uma ideia ousada surgiu: fazer um festival comunitário.
Um evento que poderia atrair a atenção de todos e mudar a visão de Diogo sobre o que aquele espaço significava. Vamos realizar um festival de comida, arte e música, sugeriu Lucas, agitando a mão como se estivesse tocando violão no ar. As ideias começaram a fluir, impulsionadas pelo entusiasmo coletivo. Precisamos de um nome que mostre a união, que chame as pessoas, exclamou Dona Célia, balançando a cabeça em concordância. Depois de algumas sugestões, alguém sugeriu: Festival do Abraço, um abraço de acolhimento. A empolgação era palpável, mas ao mesmo tempo, a preocupação com o tempo corria como um fantasma no fundo de sua mente. Maria não podia esquecer os 30 dias que restavam para desocupar o antigo espaço. A pressão a fazia sentir que o tempo estava correndo mais rápido. Enquanto organizavam tudo, André teve uma ideia. Vamos fazer uma campanha online, um crowdfunding. Se conseguirmos juntar recursos, podemos encontrar um novo espaço ou fazer melhorias. Aquilo fez o coração de Maria disparar. A ideia de unir forças com pessoas de fora da comunidade era uma nova esperança. Nos próximos dias, eles se dedicaram a criar um vídeo emocionante. Maria falou direto da alma, compartilhando não apenas a história de sua loja, mas também o desejo de criar um espaço de acolhimento. O vídeo viralizou mais rápido do que poderiam imaginar. Gente de outras cidades começou a compartilhar, comentar, apoiar. E ali estava ela, sentada no meio da comunidade, olhando aqueles rostos cheios de sonhos e esperança. O clima estava se transformando. As pequenas contribuições começaram a chegar, mas com cada notificação que Maria recebia, havia uma voz dentro dela que sussurrava: e se não for suficiente? Em um momento de silêncio, enquanto todos se preparavam para o festival, Maria decidiu fazer uma visita a Diogo. Era crucial que ela deixasse claro o impacto que aquela comunidade tinha. Quando chegou à antiga loja, Diogo parecia surpreso ao vê-la. Maria, você voltou? Ele não parecia estar esperando por isso. Com coragem, ela reuniu as palavras que havia ensaiado em seu coração. Diogo, estamos fazendo algo maior do que você pode imaginar. Este não é apenas um sonho meu, é um sonho de nossa comunidade. Por favor, considere nos dar mais tempo. Ela não sabia o que era mais intenso, o medo ou a esperança pulsando dentro dela ao pronunciar aquelas palavras. Diogo a olhou com um misto de perplexidade e curiosidade. Ele hesitou, como se suas próximas palavras pudessem decidir o rumo de muitos. Maria, a verdade é que eu gostaria de ajudar, mas não sei como. O que ela não esperava é que Diogo tinha um plano que mudaria tudo. E como essa nova revelação afetaria o coração de cada um na comunidade? Maria ficou paralisada por um instante. O olhar de Diogo, antes rígido e distante, agora se mostrava angustiado e quase esperançoso. Eu sempre admirei o que vocês estão fazendo, mas nunca soube como me envolver. Tenho medo de não ser suficiente. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar suas próprias dúvidas. Você já é suficiente, Diogo, Maria respondeu, implorando com os olhos que ele acreditasse. Sua presença, seu apoio, isso faz toda a diferença. Juntos podemos fazer algo grandioso. Ainda hesitante, Diogo respirou fundo. E se eu for a ponte entre o que você imagina e a realidade? A prefeitura está prestes a lançar um projeto para revitalizar o bairro e eu posso interceder para incluir o Festival do Abraço. Se conseguirmos viabilizar isso, talvez tenhamos mais tempo para deixar a loja em funcionamento. Maria sentiu uma onda de alívio, mas também um turbilhão de emoções. Ele estava oferecendo uma chance real de transformar seu sonho em algo palpável, mas todo o peso e a responsabilidade pareciam estar nas suas costas. Diogo, isso é incrível, mas e os prazos? E a burocracia? Deixe isso comigo, respondeu ele, com um sorriso encorajador.
Se colocarmos a comunidade em ação, podemos apresentar um projeto que convença a todos. Assim que Maria saiu da loja, seu coração pulsava como nunca. Era um novo começo, um sopro de ar fresco que lhe dava forças para seguir em frente. Ao se reunir novamente com os vizinhos, decidiu compartilhar a boa nova. Pessoal, o Diogo está disposto a ajudar. Ele pode nos ajudar a conseguir a prorrogação e fazer o Festival do Abraço um evento ainda maior. A multidão explodiu em aplausos e Maria viu sorrisos se espalharem como fogos de artifício no céu. Vamos colocar a mão na massa, gritou Lucas, e a empolgação voltou a invadir o grupo. Estava decidido, cada um daria seu melhor para fazer do festival um espetáculo. As crianças brincavam ao fundo e os adultos começaram imediato o planejamento, coordenando tarefas e escalas. Mas, à medida que os dias passavam, Maria não pôde evitar que uma sombra se instalasse em seu peito. E se tudo isso não fosse o bastante? E se, mesmo com todos os esforços, a comunidade não conseguisse o apoio que precisava? Como lidaria com a decepção de todos caso o festival falhasse? Tantas perguntas martelavam sua mente. Enquanto organizavam estandes e escalas de artistas, Maria percebeu que as doações estavam diminuindo. O fluxo de apoio estava estagnado e a ansiedade voltava a tomar conta dela. E se a cidade não quiser este festival? E se for um sonho distante demais? Seus pensamentos a perseguiam como sombras. Uma noite, enquanto todos se retiravam, Maria ficou sentada sozinha no parque. Olhou para as estrelas que brilhavam no céu como pequenas lanternas de esperança. Por favor, que o que estamos fazendo seja suficiente, sussurrou. No dia seguinte, uma grande surpresa a aguardava. Uma mensagem anônima chegou a seu celular com uma simples frase: "Você não está sozinha, a cidade está com vocês." Um frio na barriga acompanhou a revelação. Quem estaria por trás daquela mensagem? Entusiasmada, Maria logo se lembrou do festival. O evento se aproximava a passos largos. O que mais poderia acontecer antes do grande dia? O destino de todos dependia disso, e a comunidade tinha um segredo a revelar. Maria acordou inquieta. O festival se aproximava e a ansiedade pulsava dentro dela como um tambor. As crianças do bairro já começaram a ensaiar suas apresentações, mas a pressão em sua cabeça não a deixava em paz. O celular ainda exibindo a mensagem misteriosa, como uma sombra persistente, refletia suas incertezas. Quem será que enviou isso? Pensou enquanto se arrumava para o dia. A imagem da cidade unida, envolvida em cor e música, buscava espaço em sua mente, mas as dúvidas insistiam em ocupá-lo. Um suspiro profundo precedeu seu desejo de ir até a loja, onde Diogo a aguardava. Ao entrar, encontrou-o olhando para um mapa da região, marcado com anotações e setas, como um navegador em busca de um novo mundo. Ao vê-la, Diogo sorriu e disse: "Acho que podemos incluir mais alguns artistas locais. Olha só!" As ideias de Diogo pulsavam com a energia de alguém que acredita em um futuro melhor, e Maria sentiu o coração acelerar. Isso é ótimo, precisamos mesmo de mais apoio. Mas toda a empolgação que sentia logo se transformou em um novo peso quando pensou nos recursos necessários. "Ei, Diogo, como o apoio da prefeitura está indo? Sabe algo mais?" indagou, hesitante. "Estou trabalhando nisso para você", ele respondeu, a confiança em sua voz trazendo um leve alívio. Mas mesmo assim, seu olhar carregava a preocupação que Maria não conseguia ignorar. "A próxima reunião está marcada para esta semana. Precisamos fechar esse projeto antes que as decisões sejam tomadas." O pensamento de uma nova reunião fez a ansiedade de Maria crescer. E se não formos aceitos? E se a ideia do festival não for boa o suficiente? Diogo percebeu seu nervosismo. "Maria, lembre-se de que a verdadeira força vem da comunidade e não da burocracia. O festival é mais do que um evento, é um abraço coletivo."
Essas palavras foram como um bálsamo em sua alma, mas a sombra da dúvida ainda pairava. Mesmo assim, Maria decidiu focar nas pequenas vitórias e começou a mobilizar os vizinhos novamente. Com Diogo ao seu lado, o time ficou mais forte. Na reunião comunitária, um grupo de voluntários se juntou para criar banners e cartazes. As risadas e a conversa faziam o ambiente vibrar. Cada gesto, cada colaboração me lembrava do valor da união. Entretanto, uma pequena parte de sua mente ainda se questionava. E se a cidade não apoiar? E se todos se decepcionarem? Essas interrogações a impediram de aproveitar plenamente o momento. Após a primeira noite de trabalho conjunto, Maria se afastou do grupo e foi até um sofá junto ao parque. Sentindo o peso da responsabilidade, olhou para as estrelas novamente. Só quero que isso funcione, por eles, murmurou. Enquanto refletia, seus olhos se fixaram em um ponto brilhante no céu. Por um instante, Maria sentiu algo diferente, uma sensação de que havia apoio por trás de cada estrela. De repente, uma ideia surgiu. Precisava descobrir quem havia enviado aquela mensagem tão encorajadora. Pode ser a chave que estava faltando. No dia seguinte, Maria decidiu buscar respostas. Com um novo propósito, ela conversou com os vizinhos, perguntando se alguém tinha visto mensagens parecidas ou se sentia a mesma presença encorajadora. Foi então que alguém, de forma tímida, comentou: "Olha, eu vi algo na internet e acho que podemos compartilhar nossa história em grupos comunitários." Maria se sentiu invadida pela esperança, mas a incerteza ainda a acompanhava. Mas e se isso não ajudar? E se não conseguirmos o apoio de que precisamos? Assim que a conversa se espalhou, todos começaram a contribuir. Maria percebeu que a verdadeira transformação estava nas pequenas ações. Porém, ela sabia que o tempo estava se esgotando. O festival se aproximava rapidamente, e com ele a necessidade de resposta se tornava cada vez mais urgente. Por trás da expectativa e do apoio, um mistério pairava. Poderia esta comunidade realmente ser a resposta que ela buscava? A luz que viria do festival revelaria um segredo inesperado? Maria já não podia voltar atrás, e tudo indicava que o dia do abraço se tornava crucial não apenas para a revitalização do seu bairro, mas talvez para mudar suas vidas para sempre. E assim, a pergunta ficou no ar. Quais segredos o festival guardava e quem realmente seria a força motriz por trás da transformação que todos esperavam? Maria despertou antes do amanhecer, como se o seu coração já estivesse em sintonia com o ritmo do festival que se aproximava. As estrelas que a haviam trazido esperança na noite anterior pareciam agora sussurrar urgências, enquanto os pássaros, lá fora, anunciavam o novo dia. Uma determinação firme agora habitava seu ser. Hoje, ela se lançaria de cabeça na busca pela verdade oculta, por trás da mensagenzinha que tanto a intrigava. Com um café fresco do lado e o olhar fixo no celular, Maria lembrou-se da conversa com os vizinhos, o que a fez sentir um calor no peito. Vamos descobrir isso juntas, pensou, lembrando-se dos rostos esperançosos que se reuniram ao seu redor. A ideia de se conectar através de uma história coletiva ressoava fundo. Poderiam não apenas entender a mensagem, mas também dar um passo adiante em busca de apoio. Ela decidiu que o primeiro passo seria visitar a biblioteca local. Lá, o baú de histórias e conhecimentos poderia conter pistas ou relatos semelhantes. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, cada pessoa que cruzava seu caminho parecia envolvida pelo mesmo espírito comunitário. Criancinhas brincando, idosos contando histórias nas calçadas e a esperança sempre vibrante no ar. Em um instante, Maria sorriu, percebendo que mesmo nas pequenas interações havia uma labareda forte de apoio. Ao chegar à biblioteca, um aviso no mural chamou sua atenção. Dia de Histórias, compartilhe a sua. O evento estava marcado para a próxima semana, exatamente na véspera do festival. Aquela poderia ser a oportunidade perfeita.
Maria logo pensou em quantas vozes poderiam se juntar à sua, contando experiências que ressoassem com a mensagem que havia recebido. Maria se aproximou da bibliotecária, uma mulher idosa de olhar gentil. Estive pensando em como poderíamos contar nossas histórias. E talvez cada um de nós tenha algo valioso a compartilhar, disse Maria, cheia de esperanças. A bibliotecária olhou para ela e disse: histórias são puros elixires, querida. Elas ligam as pessoas, trazem devido reconhecimento e, o mais importante, ajudam a curar. Armada de novas convicções, Maria saiu da biblioteca e pegou o caminho de volta para casa, com a intenção de reunir o time de voluntários novamente. Ao chegar, encontrou Diogo já à sua espera. Ele estava animado, cercado por cartazes e canetas coloridas. Olha, já temos as ideias do que podemos falar no Dia de Histórias. Ele segurava um painel onde várias ideias e projetos estavam escritos. Diante da empolgação dele, Maria contou sobre seus planos. Ela explicou como cada história de vida poderia trazer um novo olhar sobre o que era a mensagem que a tinha tocado. Diogo sorriu, mas um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Isso pode nos ajudar, mas não podemos esquecer que o tempo está se esgotando. Mais tarde, enquanto discutiam o que escrever nos cartazes, Maria ouviu uma batida na porta. Era Carla, uma artista local que sempre sonhou em expor seus trabalhos. Ouvi falar do festival e gostaria de ajudar de alguma forma, disse Carla, com uma energia contagiante. Maria sentiu uma onda de esperança. Se outras pessoas se juntassem à causa, o apoio poderia se multiplicar. A cada nova chegada de voluntários, a energia no ar mudava. O desejo coletivo de fazer o festival acontecer parecia criar uma corrente de força. Mas, no fundo, Maria ainda se perguntava sobre aquela mensagem misteriosa. Até que, em meio ao fuzuê, seu celular apitou novamente. Surpresa, ela olhou e viu uma nova mensagem. Uma pergunta intrigante apareceu. Qual o verdadeiro significado do seu abraço? Um frio na barriga subiu ao seu estômago. Aquela pergunta parecia mais profunda do que qualquer outra que tivesse ouvido. O que o abraço significava para cada um? E, com uma nova tensão no ar, a busca por respostas se tornava ainda mais urgente. O festival era mais do que uma celebração. Poderia ser a chave para entender quem são verdadeiramente e como suas histórias podiam se entrelaçar. Maria decidiu que precisava da ajuda de todos. Com um sorriso e um brilho nos olhos, ela propôs: vamos fazer do Dia de Histórias algo incrível, e a resposta àquela pergunta vai ser a nossa união. Agora restava a pergunta: quais segredos suas histórias revelariam e como isso transformaria o festival? O dia estava lindo e ensolarado. Maria acordou com o coração acelerado, sabendo que o festival se aproximava rapidamente e, com ele, a oportunidade de descobrir o que aquela mensagem significava. Sentada à mesa, com o café fumegante diante de si, ela sentia que a energia do bairro pulsava mais forte. O movimento nas ruas a inspirava. As crianças brincando, os sorrisos e abraços que cruzavam seu caminho pareciam ser a confirmação de que vivia rodeada de uma comunidade vibrante e solidária. Hoje, vamos fazer algo especial, pensou Maria, enquanto se preparava para encontrar Diogo e os demais voluntários. O segundo encontro havia sido agendado para a tarde, e a ansiedade misturada à empolgação fazia o tempo parecer arrastado. Quando chegou ao ponto de encontro, viu Diogo, Carla e outros voluntários já em meio a um frenesi de cartazes e papéis coloridos. A energia no ar era palpável, todos pareciam respirando a paixão pela causa. Maria se aproximou e sentiu sua determinação crescer. Pessoal, começou, precisamos não apenas contar nossas histórias, mas também entender o que essa mensagem quer nos dizer. O que faz um abraço ser especial? Os olhos de Diogo brilharam. Acho que isso pode nos conectar de uma forma profunda. Cada um de nós tem seu próprio significado. Carla acenou com a cabeça, concordando.
Sim, o abraço pode representar acolhimento, amor, força. As vozes começaram a se misturar, cada um compartilhando a sua visão. Eu tenho uma história sobre um abraço que mudou a minha vida, comentou um dos voluntários. Na época que perdi um amigo, um abraço me ajudou a superar a dor. Maria ouvia atentamente, suas emoções flutuando entre histórias de superação e a dor da perda. Era um momento de conexão genuína. Isso é tudo o que buscamos, sussurrou para si mesma. Se cada um deles pudesse abrir seu coração, a resposta àquela pergunta começaria a se revelar. A ideia de realizar uma coleta de depoimentos para o Dia de Histórias surgiu. Vamos montar um vídeo com esses relatos. Podemos mostrar a força de nossos abraços, a importância dessas trocas e como elas nos moldam, sugeriu Diogo, sua empolgação contagiando todos. Trabalharam durante horas, a cada história compartilhada, mais próximo da verdade sentiram-se. A mistura de risos e lágrimas era o que tornava aquilo especial. Porém, em meio à alegria crescente, Maria ainda não conseguia se livrar de um aperto no peito. A ansiedade pela resposta e o desejo de compreender a mensagem tornava tudo mais intenso. Ao final do dia, enquanto todos se preparavam para ir embora, Maria retirou o celular da bolsa e se viu olhando para a nova mensagem recebida. Qual o verdadeiro significado do seu abraço? Reverberava em sua mente. O que mais as pessoas dariam para descobrir essa resposta? Seria mais do que uma simples resposta. Seria um momento de virada, algo que poderia mudar tudo. Decidida a descobrir a verdade, ela respirou fundo e disse: "Vamos fazer uma pesquisa. Podemos perguntar a cada pessoa do bairro o que o abraço significa para elas. Vamos envolver a comunidade." Olhares de concordância surgiram, e com isso um novo entusiasmo tomou conta do grupo. Agora, Maria sentia que o vento estava a favor deles. Porém, o tempo estava se esgotando e a pressão para desvendar os mistérios da mensagem e do festival aumentava. Seria possível que a resposta se revelasse no coração daquelas conversas e abraços? E com essa nova missão em mente, Maria se questionou. As conexões que eles criavam seriam suficientes para encontrar a resposta que tanto buscavam? O verdadeiro significado do abraço ainda permanecia nu e cru perante eles, e cada novo dia traria mais revelações. Mas e se a resposta fosse mais ousada do que imaginavam? A manhã seguinte chegou com um ar de expectativa. O sol brilhava, mas Maria sabia que o calor vívido não era apenas da luz do dia. Era uma energia que pulsava pela cidade, esperando pelas respostas que eles estavam prestes a descobrir. Após reunir as ideias do grupo, ela passaria o dia pelas ruas, conversando com cada vizinho, cada amigo e até mesmo estranhos que cruzassem seu caminho. Com um caderno na mão e um sorriso que não poderia se apagar, Maria começou seu trabalho. O primeiro encontro foi com Dona Elvira, uma velhinha que sentava na marquise da loja de sapatos, sempre pronta para dar um conselho ou um abraço acolhedor. Maria a cumprimentou animada e logo puxou assunto. "O que você acha que o abraço representa, Dona Elvira?" perguntou, sentindo seu coração acelerar ao ouvir a resposta. A mulher sorriu, seus olhos brilhando. "Ah, querida, o abraço é como um remédio. Pode curar tristezas, afastar medos. Sabe, tinha uma amiga que sempre me abraçava quando eu estava triste. Quando ela partiu, eu me lembrei do quanto aqueles abraços me faziam sentir viva." Maria anotou cada palavra, sabendo que cada relato seria uma peça do quebra-cabeça que ele e o grupo estavam montando. A conversa fluiu, e Maria percebeu que cada pessoa tinha uma história poderosa sobre um abraço. Havia algo especial em cada mensagem que desafiava a superficialidade da vida cotidiana. Em uma esquina, Maria conheceu Lucas, um jovem com um olhar sério, mas cujo coração parecia esconder um turbilhão de sentimentos. "Eu sou péssimo em abraços", ele confessou, olhando para o chão.
Mas quando meu pai me abraçou pela primeira vez após anos sem nos falarmos, eu senti que era um perdão. As palavras de Lucas tocaram Maria fundo. Ela percebeu que muitas vezes os abraços carregam significados que vão além do físico. Eles têm o poder de transformar relacionamentos, suavizar dores e até selar reconciliações. Ao final do passeio, o caderno de Maria estava repleto de relatos emocionantes e únicos. Ela voltou para casa, o coração pulsando forte. Ao entrar, viu que Diogo a esperava, com olhos curiosos. "E aí, como foi?" perguntou ele, puxando uma cadeira para o lado dela. Maria respirou fundo e sorriu. Foi incrível. Cada pessoa tem uma história. O abraço é uma ponte que atravessamos entre as pessoas. Com isso, percebemos o que realmente importa. Diogo levantou as sobrancelhas, intrigado. "E o que você acha que vamos fazer com tudo isso?" A comunidade estava em festa e o festival começava a tomar forma. As barracas se montavam, as pessoas riam e dançavam enquanto as músicas ecoavam pelo ar. Era um cenário perfeito, mas Maria estava totalmente focada na mensagem e na potencial revelação. Ela trocou mensagens com o número desconhecido e finalmente decidiu pedir um encontro. "Estou pronta para descobrir", digitou, enviando uma mistura de receio e esperança. Mal sabia ela que o destino tinha uma surpresa guardada. Naquela noite, uma resposta caiu como uma bomba. "Nos encontramos perto da árvore que abraça o céu, às 3 da tarde. Apenas aqueles que se permitirem sentir verdadeiramente estarão prontos para entender." A curiosidade tomou conta, mas a cada palavra lida, o pressentimento do que estava por vir se intensificava. No dia seguinte, Maria acordou com um misto de ansiedade e entusiasmo. Ela se olhou no espelho e pensou: e se essa descoberta mudar tudo? E se esses sinais emocionantes forem mais do que entendemos até agora sobre os abraços? Com a cabeça cheia de perguntas, ela e Diogo se dirigiram ao parque, lado a lado. O sol brilhava e o cheiro de pipoca e algodão doce flutuava no ar. Mas, enquanto rapidamente cruzavam o espaço festivo, uma sombra passou sobre ela. Depois de tantas histórias de amor e dor que tinham ouvido, como aquela tarde ocorreria? Como tudo se encaixaria? Assim que se aproximaram da árvore majestosa, um certo arrepio percorreu suas costas. "Maria, você sente isso?" Diogo perguntou, olhando em volta. "Sim", ela respondeu, o coração batendo acelerado. "Algo grande está prestes a acontecer." E foi então que uma figura conhecida surgiu do meio da multidão, um rosto que Maria jamais esperava ver naquele lugar. Era Clara, sua melhor amiga de infância. Maria ficou paralisada ao vê-la se aproximar, como se a vida tivesse trazido de volta uma parte de seu passado que ela havia perdido. Clara estava radiante, com um brilho nos olhos que refletia uma força transformada. "Maria!" exclamou, correndo em direção a ela. Assim que se encontraram, Clara a abraçou com força e, nesse instante, Maria sentiu uma onda de calor e familiaridade. Era como se o tempo nunca tivesse passado. Clara havia mudado, mas a conexão que compartilhavam permanecia intacta. "Você está aqui!" Maria disse, repleta de emoção. Clara sorriu. "Eu soube do festival e quis estar aqui para apoiar você. Sempre acreditei que poderia fazer algo grande." As palavras de Clara trouxeram um novo ânimo a Maria. Elas se afastaram um pouco e se sentaram sob a sombra da árvore, onde o ambiente estava repleto de risos e música. Todas aquelas lembranças de infância e promessas de que um dia realizariam seus sonhos começaram a fluir novamente. Maria, emocionada, revelou a Clara tudo o que havia passado desde o incêndio, como a comunidade se uniu e todos estavam almejando algo maior. "Eu quero ajudar, Maria", disse Clara, os olhos brilhando de determinação. "Desde que fui embora, sempre senti que deixei uma parte de mim para trás. Esse festival é a minha chance de voltar e retribuir. O que posso fazer? Precisamos de você, Clara. Você sempre teve um dom para contar histórias.
Que tal ajudar com a apresentação no Dia de Histórias? Nós temos tantas mensagens sobre o significado dos abraços e você pode ser a ponte entre tudo isso, sugeriu Maria. Clara aceitou com entusiasmo. Assim, elas começaram a discutir ideias e montar um plano durante o festival. As horas voaram e Maria se lembrou de como tudo isso era muito mais do que uma simples celebração. Era a verdadeira essência de pertencimento e acolhimento que haviam sonhado. No dia do festival, tudo se organizou como um grande abraço coletivo. Mesas decoradas, barracas com delícias, crianças correndo, a música vibrava no ar. A energia era contagiante e a felicidade estava estampada nos rostos de cada um. Quando chegou a hora de apresentarem as histórias coletadas, Maria, Clara e Diogo subiram ao palco. Maria, nervosa, mas ao mesmo tempo cheia de gratidão, pegou o microfone. Oi, pessoal! Hoje não estamos aqui apenas para celebrar um festival, mas para celebrar a força da união. Cada um de nós carrega uma história e as experiências que compartilhamos nos ligam de uma forma profunda. O abraço é um símbolo dessa conexão. E a Clara, minha amiga, também trouxe uma mensagem muito especial. Clara começou a falar, suas palavras fluindo como uma canção doce. Ela compartilhou histórias que haviam coletado, destacando os momentos de dor e de amor. A plateia escutava em silêncio, absorvendo cada relato. A intensidade das emoções que eclodiam ali fez com que vários rostos se enchessem de lágrimas ao lembrar de seus próprios abraços que marcaram suas vidas. Ao final, Clara concluiu. O abraçar é uma forma de dizer, eu te entendo, você não está sozinha. Cada um de nós precisa sentir isso. E hoje, todos nós aqui fazemos parte deste grande abraço que estamos dando uns aos outros. As palmas ecoaram por todo o parque e a emoção era palpável. As pessoas se levantaram para se abraçar. Era como se uma corrente de calor e amor incondicional envolvesse todos ali. Maria olhou ao redor e sentiu um coração cheio. Diogo se aproximou, com os olhos brilhando de felicidade. Você conseguiu, Maria. Isso é mais do que apenas um festival, é uma revolução de carinho. Após o evento, Maria e Clara se abraçaram novamente, rindo e brincando como quando eram crianças. O peso que antes ocupava o coração de Maria havia desaparecido. A comunidade estava unida e mais forte do que nunca. E ela sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, entrelaçado ao amor e à solidariedade. Foi naquele momento que ela entendeu a essência verdadeira que sempre havia buscado. Não se tratava apenas de abrir um negócio, mas de criar um lar para todos. A loja se tornaria um espaço vibrante, simbolizando a resiliência da comunidade, onde cada pessoa poderia se sentir acolhida e amada. E assim, como os ventos da mudança soprando ao seu favor, Maria começou a planejar o que viria a seguir. Com a ajuda de todos, seu projeto de centro de acolhimento tomaria vida, um espaço onde a essência do abraço seria celebrada diariamente. A vida tinha a capacidade de recomeçar e, mais uma vez, os laços construídos na dor tornaram-se a fundação de algo belo. No final das contas, todo o amor que Maria havia semeado voltara a ela em forma de abraços calorosos e acolhimento. Ela sorriu ao olhar João brincar com os amigos, sabendo que havia ensinado a ele mais do que ela poderia imaginar. Maria havia encontrado seu verdadeiro propósito e, com um coração repleto de esperança, lançou-se nesta nova jornada. E assim, a história de Maria é um lembrete poderoso. Nada é mais forte do que o abraço de uma comunidade unida. E em um mundo que às vezes parece frio, é no calor desse amor coletivo que encontramos a verdadeira transformação. Agora, a mensagem é sua. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocarão seu coração.
Deixe um like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, porque queremos saber o que a transformação de Maria despertou em você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação maravilhosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.